Para a honra e glória de Deus, vamos todos juntos participar agora cantando o hino da minha Bíblia. Santo que está nos céus, nessa oração nós agradecemos pelos cuidados, pela vida, pela saúde e por essa oportunidade, como teus filhos, de estarmos aqui na tua Santa Casa para que rendemos mais um culto de adoração a Ti. Agradecemos pela escola sabatina que tivemos e agora, Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos sobre o culto divino e com as palavras que serão proferidas pelo irmão Cardoso, que está nos visitando nesta manhã, para que as suas palavras elas possam ser vindas de Ti, inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Amém. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que aqui estão e aquelas que até aqui não puderam chegar hoje, e derrame as Tuas bênçãos sobre os enfermos e sobre os necessitados desta igreja, para que eles possam ser supridos com a Tua Santa e amorosas bênçãos. Ajude, Senhor, para que nós possamos a cada sábado estarmos aqui presentes. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, e nos salve pelo amor de Jesus. Amém. Amém.
a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. Eu te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Então, feliz sábado a todos. Eu não sei se precisa de microfone, você se sentem melhor com o microfone? Tá bom. Então, feliz sábado a todos os irmãos. Como já nos apresentamos no início, né? Nós moramos em Cachoeirinha, mas frequentamos em Gravataí, na Monte Belo. Eu me apresento como Cardoso. Ali está a minha filha Helena, minha filha Laura e a minha mulher, o nome dela, como eu costumo dizer, é a mulher de sorte. Não é Camila, é mulher de sorte o nome dela. Uma brincadeira que eu copiei de um outro irmão lá, que eu achei muito legal. Estamos aqui então hoje para adorar, para louvar o nome de Deus, para aprender mais da sua palavra e da vontade dele para conosco. Porque nós falamos muito sobre a bondade, né? O amor de Cristo, a bondade dele, a graça dele, de Deus, né? Porque o sacrifício não foi só de Jesus, o próprio Pai teve que entregar o seu Filho para nos salvar. Foi uma escolha difícil. E nós até temos facilidade em aceitar o amor de Deus. Ele te ama, Ele quer teu bem, Ele te ajuda, tu ora, Ele responde, Ele te ajuda em dificuldades, muitas coisas. Mas muitos de nós temos ao longo da nossa caminhada dificuldade de aceitar o senhorio de Jesus, porque Ele é nosso Salvador, mas Ele é Rei. Então, eu agora quero ter 2 versos com vocês para lermos, e como é normal e desejável, para não dizer imperioso, que sempre oramos mais uma vez para quando formos ler a palavra de Deus. Então, brevemente feche seus olhos. Querido Deus, estamos aqui para te louvar e te adorar, e aprendermos a tua palavra, e sem a unção do teu Santo Espírito, sem a tua guia, não podemos compreender a preciosidade do que está em nossas mãos. Te agradecemos por Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para vocês antes desses versos, pode já projetar, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós temos, né, aqui o Luiz relatar que vocês fazem sopão e com certeza fazem outras obras e outras coisas, não é? E são importantes, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês que têm essas obras, outros dão cursos bíblicos, etc., né?
Essas coisas são importantes? São importantes de fazer? Sim. Mas eu quero que vocês leiam comigo. Na verdade, eu quero que vocês leiam. Mas, começando lá, eu falo a primeira palavra e vocês seguem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Bom, eu vou falar de obras, vou falar de graça também. Então, do que nós acabamos de ler aqui, que somos salvos pelas obras? Pela? Muito bem. Então, eu pergunto para vocês assim: guardar a lei de Deus ajuda na salvação? Ajuda? Tem certeza? Dar dízimo, oferta, contribuições, ajuda na salvação? Não? A primeira foi sim, a segunda é não. Não também? Tá. E fazer trabalho missionário, hoje distribuir livros, levar pessoas a Cristo, dar seus livros, ajuda na salvação? Não? Então vocês responderam bem. Nada disso ajuda. Nós não ajudamos. Nós não ajudamos assim o preço da salvação. Isso não ajuda, porque Jesus fez tudo pela graça, tudo unicamente pelo sangue dele. Mas agora vamos botar o verso 10 e leiam de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O contraponto: se tudo que eu falei antes, guardar a lei, dar dízimos, fazer trabalho missionário, não ajuda na salvação, mas então por que diz que nós temos que ter obras e que Deus inclusive preparou de antemão para que andássemos nelas? Não é? Nós precisamos ter as obras também. Vocês sabem. Não é isso, porque a gente não faz assim um checklist de coisas. Eu dava dízimo, eu dei tantos cursos bíblicos, eu fiz tantas coisas, e na hora lá do acerto de contas, eu chego na porta e já quero entrar, e diz: não, peraí, não, eu chego no balcão, né, na portaria, e bato, dou um tapa na mesa e digo: não, eu não adulterava, eu não matava, não roubava, não bebia, não fumava, não fazia isso, do outro. Como assim que eu não tenho a entrada garantida aqui? Porque não é que nem um salário que tu trabalha ali, e daí tu vai lá e tu pode dar um tapa no balcão se o patrão não te pagar. É diferente. Mas nós precisamos de obras. E a Bíblia, ela está cheia de verbos que falam de coisas que nós precisamos fazer, né? Professor de português, verbo, né? Os verbos que terminam ar, ir, né? O verbo no infinitivo, né? Nós precisamos fazer. Então, eu vou citar alguns verbos de algumas ações. Na verdade, a Bíblia é cheia de ações, mas para a gente ver que a gente precisa ter obras, a gente precisa ter, claro, não para conquistar a salvação por elas, mas porque uma vez aceitando a graça, nós começamos a buscar a Deus e fazer o que Ele pede, porque muitas vezes na Bíblia, Deus é relatado como pedindo que Ele seja ouvido, ou aconselhando, ou ordenando. Vou citar um aqui então, por exemplo, vou citar mais rápido do que talvez vocês tenham ali a habilidade de folhear e pegar. Por exemplo, Deuteronômio 30:19. Escolher. Diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Tem verbo aqui. Escolher é uma atitude que nós todos precisamos ter diante de uma proposta de Deus. Te coloco a vida e o caminho da morte. Escolham, pois, a vida.
Outro verso, ouvir. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único. Outra passagem, tem mais 3 passagens aqui. Temer e obedecer. Eclesiastes 12, 13. Tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Temos também buscai. Mateus 6,36 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E coloquei um último aqui, de muitos. Deus nos pede para vigiar. Mateus 25,13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então, a vida do cristão, ela é uma constante de atitudes que nós temos que tomar em frente às propostas, conselhos, mandamentos, que para mim, conselho, no caso vindo de Deus, dos seus profetas, que foram por Ele iluminados pelo Espírito Santo, não podemos considerar assim meros conselhos. Na verdade, são mandamentos. O próprio Jesus lá, esse, por favor, abra, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E o verso 18. Ok? Alguém vê para nós? Aconselho-te de que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Muito bem. Aqui o próprio Jesus, embora ele use assim, aconselho-te, a gente percebe que é um apelo forte, veemente, que Jesus está tão preocupado com a nossa salvação, que esse conselho não é só um conselho, é um mandamento. Da mesma forma, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é? Mas nós temos, pelo menos a Igreja Adventista, ela reconhece no ministério de Ellen White o dom de profecia. E muitos de nós pegam os escritos dela como se fosse uns conselhinhos, faça o que é. Eu quero dizer para vocês que o entendimento que eu tenho da Bíblia e do Espírito de profecia é que Deus inspirou tanto estes pescadores, vaqueiros, ou filhos de profetas, ou pessoas humildes, né? Porque o Espírito Santo é o mesmo que inspirou Ellen White. Então nós precisamos colocar na nossa dieta também o alimento que Deus preparou para nós, que vem dos escritos dela. Quando eu era mais novo, assim, e tinha alguns familiares de outra igreja pentecostal, me convidavam para ir, comecei a frequentar e tal, a primeira coisa que eles me diziam assim, ó: se por acaso um dia tu não frequentar mais com a gente aqui, e um dia tu for para uma igreja tal, olha, nunca aceita nenhum inscrito daquela fulana, mas se tu tiver que ir para uma igreja, vai para qualquer outra, menos para aquela. E eu, tá, tudo bem, né? Na juventude lá, escutei e tal. Eu não cheguei a ser batizado nessa outra igreja, eu estava conhecendo, convidado, frequentei por 6 meses assim, para conhecer. Mas com o tempo, eu também não queria saber nada de crente, nada, sabe?
a vestimenta é diferente, eles têm um ritual, um jeito assim que parece para mim, na época eu achava escandaloso, achava assim, fanático, enfim. Mas eu respeitava, porque eu via mesmo que eles não tenham a mesma luz ou forma de interpretar que nós temos, eu vejo ali ouvia, né? Muita união, muito amor, muita dedicação. Apesar de que muitas vezes eles pegavam uma mesma passagem e davam uma interpretação que difere do que nós cremos, mas eu via muita dedicação no cuidado deles com a palavra, com a devoção, com a religiosidade deles, que eu até diria que deveríamos imitar. Mais devoção, dar-me a Bíblia, sabe? Pelo menos naquela época era assim. Então, assim, vocês sabiam, uma vez eu li um livro, vocês devem conhecer, já devem, creio eu, devam ter lido, Viagem ao Sobrenatural, do francês canadense, né, Roger Morneau. E ele conta lá que nos cultos, que era um culto satanista, e foram pegar Inário para cantar, eles não, aparentemente parecia assim, se a gente louva a Deus, e se estão num culto satanista, parecia que iam louvar ao diabo, mas eles cantavam hinos da nossa igreja, ou hinos cristãos, porque isso era uma alta forma de blasfêmia, era uma alta maneira de blasfemar contra o nome de Deus, tu cantar uma coisa que eles não viviam, porque eles cantavam ridicularizando, e temos que tomar o seguinte cuidado. O hino que nós cantamos hoje, dá-me a Bíblia, livro tão precioso. Eu faço essa pergunta para cada um responder no seu coração. De fato, esse livro é um livro tão precioso? De fato, esse livro é uma coisa que você tanto procura, tanto quer? Quanto tempo do dia você se ocupa lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia, cantando hino ou assistindo alguma coisa de cristão que vai te elevar, em comparação a quanto as pessoas hoje ficam séries, filmes seculares, filmes que trazem mensagens anticristãs, que estão sempre ridicularizando o Evangelho, sempre ridicularizando a Bíblia e quem crê nela. Quando tu participa dessa vida, então assim, eu quero dizer com toda franqueza, não como um açoite, uma condenação eterna, mas eu digo assim, que te leve à reflexão. Quando vocês cantarem hinos que falam coisas que vocês não praticam, não busquem deixar de cantar os hinos, busquem praticar o que os hinos incentivam vocês a fazerem. Nós temos assim, se nós pegarmos a nossa vida, e eu já estou com uma certa idade, vocês, né, e olharmos assim, para frente, como se fosse um veículo que estamos dirigindo. Quanto de estrada para frente, né? Então quem tem mais de 80 anos aqui? Quem tem mais de 75? 70? Tudo bem. Então assim, a irmã lá atrás, que já tem 70 ou mais que 70, eles podem olhar para a vida assim, bom, eu já rodei até aqui 70 anos, então eu tenho mais estrada para frente ou mais estrada para trás? De qualquer forma, todos vamos percorrer uma estrada. E ao final dessa estrada, nós teremos que nos encontrarmos com o nosso Deus. Todo olho verá, de perto ou de longe. Quem é o profeta na Bíblia que falou que ia olhar a Deus não de perto, mas de longe? Vocês lembram? Eu verei. Não de perto, né, mas de longe. Não lembro, mas foi Balaão. Balaão, o amor ao dinheiro ali tinha sido
levado lá, né, e estava querendo amaldiçoar as tribos ali o acampamento, né, com Moisés ali logo depois da saída do Egito. Nós temos uma vida e nós temos que buscar a santificação. Santificação não pode ser uma coisa difícil, uma coisa que seja assim difícil ou que seja desprazerosa. Nós temos que encontrar nosso prazer com as coisas de Deus, porque assim, Deus nos convida assim, sede santos, porque santo é o vosso. Então nós temos que buscar essa santidade. Só que como é que a gente busca no dia a dia a nossa santidade? Se a gente, aqueles que ficam e estamos no meio do mundo e temos que ser diferentes, como é que a gente vai ocupar todo o nosso tempo com joguinho, com TikTok, com WhatsApp, com Instagram, com as mídias sociais, ou com filmes, ou com séries, ou com coisas que nos tiram o nosso tempo, nos roubam o nosso tempo, porque o nosso tempo de preparação é agora. Cada dia que você desperdiçou com alguma coisa, a lição, eu não estou falando só da lição da escola sabatina, a lição de aprendizado, de santificação, de rumo ao céu, do processo de caminhada, ele tem que acontecer, porque é agora, enquanto os ventos ainda não foram soltos, que nós precisamos estocar azeite. Não estocar de um modo egoísta, porque é dando, é participando, é fazendo as obras, é cumprindo os verbos que Deus nos pede na Bíblia e na nossa caminhada, que vai nos moldando o caráter, porque é a única coisa que vamos levar para o céu, o nosso caráter. É agora que nós temos que decidir andar o caminho da justiça, cumprir os mandamentos de Deus, o amor que tem esfriado de quase todos. Nós precisamos cumprir uma jornada. Essa jornada, ela não é fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o mesmo Deus que nos chama para a caminhada, Ele vai nos dando a mão, dia a dia, com as nossas necessidades. Ele vai nos ajudar. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós precisamos muito, muito rogar o Espírito Santo. Talvez, e eu falo aqui a cozinha, como nessa igreja pentecostal muito se falava o dom do Espírito Santo, mas o único dom que eles enxergavam, parece que o único que conheciam era o dom de línguas. E sim, nós precisaremos do Espírito Santo, não só para a nossa vida diária, mas até para a nossa vida ser mais feliz. Mas essa bênção que Deus nos dá não é assim o Espírito Santo não vai ser assim um dom especial para nós guardarmos, para nós mesmos utilizarmos para sermos mais sábios, ou quê? Ser mais sábio para quê? Para fechar um negócio melhor? Também, mas eu digo, os dons que Deus nos dá é para levar as pessoas aos pés da cruz, é para fazermos a obra que Ele tem para nos dar. E assim, eu tenho 4 filhos, e eu tenho, é muito verdadeiro o verso, né, que foi dito pela manhã, que Deus tem muito mais para nos dar do que pensamos ou lhe pedimos. E eu falo por mim, Helena, né, Helena? A Helena tinha um passeio, por exemplo, que ela acha que queria fazer, mas ela sequer chegou em mim para pedir um passeio. Era um passeio que tinha que pagar a escola, tinha uma coisa para pagar. Ela não chegou para mim para pedir. Antes mesmo de ir à escola anunciar que haveria um passeio, no meu coração, a vontade de proporcionar um passeio já existia. Assim como Deus tem o desejo de nos proporcionar bênçãos, derramamento do Espírito e muito mais do que nós sequer chegamos a lhe pedir. Eu chego e ofereço bênção para eles. Quer tal coisa? Quer tal coisa? No meu tempo não, eu que vivia, mãe, me dá isso, me dá aquilo, né? Me dá, eu queria, não ganhava, eu tinha ambições e queria coisas. Hoje eu não entendo, eu confesso, eu não entendo. Parece uma apatia, assim, não sei como é que são os filhos de vocês, né? Mas assim, os meus filhos, eu tô louco para dar um monte de coisa para eles e eles não pedem nada.
Eles podiam ganhar muitas coisas. Não exagera, tá? Não exagera. Eu convido o Miguel para sair, convido o Arthur, convido, né? E ofereço coisas, ele não quero, sabe? E eu também não vou dar. Eu não vou empurrar uma coisa que a pessoa nem sequer ela quer, eu não vou dar. Vocês entenderam? Será que Deus vai pegar e empurrar para nós uma coisa que a gente não quer e não está pedindo? Ou estamos na fé, fracos na fé, eu vou orar, mas Deus não vai dar, acho que não chegou o tempo ainda, né? Não, o tempo é o tempo que o tempo é o teu tempo. Deus não vai esperar assim, quando todo mundo estiver pronto, é agora que eu vou derramar o Espírito de uma vez só. Não, sim, tem uma hora que a chuva já começa a cair violenta. Mas ela não vem assim de um segundo para o outro. Quando a chuva forte vem, ela vem, mas algumas gotas já vêm caindo, grossas e fortes. Algumas pessoas já estão sendo despertadas. Algumas pessoas já estão recebendo antecipadamente. E se a gente ficar só olhando, esperando, nós não seremos abençoados. Nós não receberemos o que nós não estamos buscando. E o tempo de armazenar azeite é agora. É agora que a gente já tem que ir nas nossas vasilhas, juntando. E como é que a gente junta azeite? Da mesma forma que eles, na época, eles colhiam azeitona, espremiam, colhiam, trabalhavam, buscavam, espremiam e tinham azeite. Então, no envolvimento com a obra, no envolvimento em seguir um assim diz o Senhor, no momento em que a gente vai trabalhando a nossa espiritualidade com Deus, nós iremos alcançando uma gotinha. Um dia a gente já vai estar lá em 50 ml, né? Nós vamos ter a nossa latinha, porque a sacudidura, que a gente pensa assim, a sacudidura não é tanto para o mundo quanto é para a igreja, porque no mundo a gente é gritante, né? Salvos e perdidos, mas depois um refinamento, uma sacudidura propriamente dita, é entre as virgens, não é entre os ímpios que já são ímpios mesmo, é entre as virgens. Virgem significa pureza. No exemplo de 10, das 10 ainda sacudiu mais 5 para lá, 5 ficam e 5 vão. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia? Buscando, né? E nós estamos nos entretendo com o quê? Será que estes filmes têm um efeito sobre os nossos jovens? Por que tantas meninas querem ser princesas, adorando cada palavra que sai de seus ídolos animados? Meninos e meninas imitando seus heróis das fantasias favoritas. Sim. Não vou nada. Sim, eu vou. Não vou. Com esse quarto de olhos fechados. Tudo bem, seu mentiroso. A ciência pode ter uma resposta porque imitamos tanto que vemos. Essa é uma nova ciência. Acabou de sair do laboratório. Possivelmente temos circuitos especiais em nosso cérebro que nos ajudam sempre que olhamos um para o outro. Bem, o que acontece é que os cientistas têm uma explicação para essa estranha habilidade de conectar. Isso é novo e começou inteiramente por acidente em um laboratório na bonita cidade antiga de Parma, Itália, onde um grupo de pesquisadores de cérebros estavam trabalhando com macacos. E eles estavam testando um neurônio, uma célula do cérebro, que sempre que ativada fazia esse som. E toda vez que o macaco buscava por um amendoim, eles deixavam vários amendoins aqui ao redor. E toda vez que o macaco fazia o movimento, o neurônio fazia o ruído. Os cientistas agora tinham um neurônio que era essencial para o movimento. Era o neurônio motor. Um dia o macaco estava tranquilamente sentado, sem fazer nenhum movimento, apenas sentado, quando o cientista entrou no laboratório e esse cientista pegou o amendoim, então, o neurônio do macaco fez ruído. O macaco não se moveu. Foi o cientista que moveu, sugerindo que esse neurônio não fazia diferença entre ver alguma coisa e fazer alguma coisa. Ver e fazer é a mesma coisa? O que mais me intrigou foi saber que esse neurônio, vendo alguém fazer alguma coisa, era igual a fazer ele mesmo. Para me demonstrar, ele me pôs nessa poderosa máquina fMRI, escaneador de cérebro,
que pode ver o cérebro enquanto ele está trabalhando. E ele me deu uns óculos no qual ele pudesse me mostrar algumas fotos enquanto eu estava lá. E uma vez que deu uma boa olhada no meu cérebro, Robert, you're not supposed to go on the scanner, right? Então ele me disse, eu vou mostrar para você algumas fotos, e para cada foto eu quero que você imite a expressão. Então eu fiz isso. E ele gravou meu cérebro enquanto os meus músculos faciais se mexiam. E ele me disse, agora eu vou te mostrar algumas faces e você não faz nenhum movimento muscular, apenas olha. Assim que eu somente olhei. Então quando olhamos o resultado, aí está o meu cérebro. Nunca havia visto o meu cérebro antes. Ele me disse que a parte do cérebro que está trabalhando enquanto eu imito uma careta é a mesma parte que se ocupa também quando eu vejo a cara. Portanto, se você está assistindo um desenho animado com cenas de ira ou de violência, teus neurônios espelho disparam como se estivessem fazendo as mesmas ações violentas. Aqui a declaração de Jesus em Mateus 5, 21 a 22 faz bastante sentido. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Sabemos que os atos de transgressão da lei de Deus começam na mente. Jesus assim o ilustra em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Falando sobre paixão, o que dizer sobre os exagerados personagens que os desenhos geralmente apresentam? Se nós temos neurônios espelho, poderá isso causar que nossos filhos se comportem com indecência? Afinal de contas, aprendemos melhor pelo exemplo, não é verdade? Será que estes filmes têm um efeito sobre os nossos jovens? Em essência é o seguinte: nós não precisamos praticar o ato para ser culpado do mesmo ato. Porque aquilo que a gente contempla, e a gente gasta tempo contemplando, geralmente as coisas que a gente mais gosta, e justamente por gostar a gente passa tempo, e essas coisas nos satisfazem alguma coisa, alguma paixão interna. E é por isso que eu digo assim: o tempo que a gente gasta vendo televisão, eu não quero parecer fanático, ou eu quero prestar uma informação científica. É fato que nós temos neurônios espelhos. E esse vídeo já é da década de 90. Isso não é novo. Não sei quantos de vocês já conheciam. O Luiz falou hoje essa palavra ali, neurônio espelho, durante a escola sabatina. O neurônio espelho é a capacidade que tu tem de, mesmo sem praticar, tu ver, assistir e satisfazer com aquilo. Também está relacionado à empatia, mas quando tu assiste uma coisa, filme de guerra, matança, alguma coisa da tua natureza carnal tu está alimentando, alguma coisa de matar, de vingança. Os filmes, quando eu era criança, assim, acontecia uma cena de violência, ficava com raiva justamente para depois tu querer torcer lá pelo mocinho, pelo bandido, né? Porque antigamente a gente torcia pelo mocinho, só que agora os filmes daí já torcem pelo próprio bandido, e tu quer que dê certo aquele roubo, que dê certo a banca, porque os caras estão planejando, vão ver se dá certo, né? Então, tu esquece que tu está até torcendo pela coisa certa. Então, eu particularmente, na minha vida, eu decidi, não, isso é uma obra, mas não é uma obra para me deixar, não é uma obra que me garante a salvação, ou que eu ajudei, mas eu quero dar os passos que Deus está me pedindo para dar. Então, nesse momento em que eu me coloco neste exemplo, não para dizer que sou melhor do que ninguém, mas eu vou dizer assim, eu decidi não assistir mais televisão. Filmes seculares, filmes muito menos, né, novela, coisa assim, eu abomino, eu tenho pavor, eu tenho horror, eu olho e mesmo que alguém esteja olhando perto, eu não quero olhar. Eu tenho selecionado
porque eu ainda sou visual e ainda gosto de ver, assistir. Então, eu tenho gostado, eu amo, eu aprendi a amar e não quero ver outra coisa. Se me convidar para ir no cinema ver qualquer coisa, ou vamos aqui assistir um sermão da Novo Tempo, um sermão do Amazing Facts, ou outro sermão que tem disponível, que alguma igreja gravou e tal. Eu amo isso, eu gasto tempo com isso. Posso dar um exemplo? No caminho viemos contando aqui que a gente foi levar a Helena, que não tinha conhecido o Beto Carreira, ela queria muito ir, e eu fui, né, como pai, levar, paguei ingresso, tudo. Aquilo tudo nada me atraía. Eu disse assim: Camila, quer dizer, mulher de sorte, eu vou pro hotel e vou assistir meus sermões, que é o que eu gosto. Então, tem um verso na Bíblia, né, que diz assim: Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus já nos deu a sabedoria através do profeta inspirado dele desde os séculos antigos. Tudo bem que só agora, nos anos 90, a ciência veio descobrir que o neurônio espelho age dessa e tal forma, mas não tem problema. A gente não precisava esperar por microscópio ou por sensores colocados no cérebro para descobrir isso. O conselho Deus já tinha dado. Então, segue a palavra que você vai viver. O justo viverá pela fé. Vamos ter fé na palavra de Deus, que nós vamos viver. Nós temos dificuldades, porque nós vivemos no mundo. Se tu vai na casa de alguém, está assistindo uma coisa, a pessoa está no celular, tu recebe uma mensagem importante no WhatsApp, que é um recado, mas junto já vem um videozinho, e daí aquilo te vicia porque é gostoso, e daí, assim como vem um videozinho bom, daqui a pouco vem um videozinho que não é tão bom. Vocês entenderam ali a parte do neurônio espelho, que tu não precisa praticar, basta ver? E eles descobriram, sabe por quê? Porque na fase de experiência deles, ele já tinha encerrado lá a sessão, mas aqueles circuitos ligados na cabecinha lá do macaco não tinha desligado, porque eles estavam, no primeiro momento, monitorando só enquanto o próprio macaco fazia o movimento de pegar, que causava sensações, prazer, desejo realizado, né? Então pegava, dava o bzz lá para avisar, para a pessoa lá do cientista anotar que funcionou, que não funcionou. E depois eles esqueceram o macaco com os apetrechos ligados. E chegou lá, quem fez o movimento foi o médico, foi o cientista. E bzz, porque foi acionado através do neurônio do macaquito. E eu não trouxe uma foto aqui para projetar, mas assim, eles seguiram outros experimentos e tinha vários macacos, vários. Só que um executava, os apetrechos estavam ligados em todos eles, cada um com seus apetrechos, todos um bando ali, e um macaco realizava determinada ação gratificante e a luzinha, o barulhinho de todos assistiam. Então, assim, nós temos que buscar um processo de santificação. Esse processo de santificação, ele envolve tu dar um passo de fé, ele envolve tu fazer alguma coisa. Vocês já ouviram a expressão, bota o pé na água, porque a água, o mar se abriu, não é tipo, primeiro abriu e depois agora, vem, podem passar. Não, Deus disse, manda o povo que marche. E quando começaram a marchar, o mar começou a se abrir. O mesmo aconteceu com o Josué, né, na passagem do Rio Jordão, né, que os sacerdotes iam na frente, a arca foi junto, eles estavam com água, não me lembro ali se pelo joelho, que daí fez aquele muro, aquela represa. O povo passou e depois largou a água ali. Então assim, eu estou dando um exemplo, que é o processo do que entra na tua mente pelos olhos. Falei aqui do que tu vê, mas a gente pode ampliar o processo de santificação também pelo aquilo que tu come. Faz uma dieta que Deus aprova, vai te trazer saúde.
faz exercício físico, que também precisa pôr o corpo em movimento, porque vocês já ouviram falar dos 8 remédios naturais. Mas assim, tudo bem, a gente ouviu, sabe? Não. Muitos são chamados, poucos escolhidos. A gente quer usar isso, né? Às vezes, para o outro, né? Mas nós estamos sendo chamados. Nós precisamos ser um povo forte. Nós precisamos ser guerreiros. Nós precisamos ser a luz do mundo. E Deus quer nos dar tudo isso. E todo o poder. Mas assim, eu quis pagar lá pro Arthur, o meu primogênito. Quis pagar lá aula de esporte, né? Não quer ir. Foi obrigado. Não, vou continuar pagando. Então assim, não tem como Deus insistir com a gente, que Deus está pronto para dar. Nós aqui não esticamos a mão para receber. Então, o que entra pelos olhos, o que nós ouvimos, né? Tem outro verso: quero comais, quero bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou pedir para já caminhar para o encerramento, para ser lido duas passagens, uma do Caminho a Cristo e outro do Eventos Finais. Vamos começar com o Caminho a Cristo? Assim, durante a caminhada, porque nós não podemos ficar na zona de conforto, nós precisamos ser incomodados. Engraçado que quem vai nos incomodar é o próprio Deus, o Espírito Santo, porque quanto mais tu te sentir incomodado contigo mesmo, isso não é autopenitência, né? Vou fazer tudo, vou me sentir mal, vou fazer coisa. Não é isso. Mas se na tua vida, na tua caminhada, tu estiver percebendo que tu está completamente longe de Jesus, é aí que tu está começando a ficar mais perto. Para te pegar e mudar a tua conduta, mudar a tua vida e fazer reforma. Porque o povo precisa fazer reforma. A gente fala assim, a igreja precisa reformar. Cuidado. Doutrinariamente falando, não é a doutrina que precisa de reforma. Não é o misto cremos, não é as 28 doutrinas. A igreja que precisa de reforma é tu é o corpo da igreja. Então, é tu que precisa de reforma. Por favor, aquele parágrafo ali do Caminho a Cristo. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falhas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está lhe despertando. E assim, nós não temos como avançar na obra de Deus se não nos reformarmos primeiro. Se nós podemos assim, será que somos ossos secos? Nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos clamar. E nós precisamos dar amostras para Deus de que nós estamos buscando. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará. Se pedirmos, Ele nos concederá. Porque Deus não mente. E nós precisamos do Espírito Santo. Vou pedir. Como é que a gente enche as nossas vasilhas? Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-lo, mas porque nós encontramos carecidos de preparo para recebê-lo. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa, para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Digo-vos que deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa
precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Então, precisamos fazer antes que seja tarde. Nós precisamos tomar atitude, a atitude de abandonar os nossos ídolos. Se algum ídolo há na alimentação, abandona. Se a falta de exercício, comecem. Se abstinência, jejum. E assim, eu não creio, não, mas tudo tem que ter moderação. Ó, ler a Bíblia é bom? Ler 24 horas por dia, dá para ler 24 horas por dia? Então, assim, como as coisas boas, tu precisa ter moderação. Tu pode, dá para orar 24 horas por dia? Daniel orava 3 vezes ao dia, mas ele podia orar 40 vezes no dia, só se fosse em pensamento, né? Não aquele momento especial. Então, assim, equilíbrio com as coisas de Deus, porque não, mas aqueles filmes lá, vou dar uma equilibrada. Não, coisas do mundo não tem equilíbrio. Coisas do mundo é zero, corta zero. Tudo que é ruim, corta zero. Do mundo não tem essa história de equilíbrio. Não é? As coisas do mundo corta zero. Porque as pessoas, eu não tenho tempo de fazer lição, eu não tenho tempo de não sei o que, eu não tenho tempo de não sei o que. Bom, quanto tempo está gastando com outras coisas? De tudo que eu quis transmitir, em nome de Jesus, nós temos uma vida, nós temos contas a prestar, nós temos uma obra a fazer, que não é uma mera responsabilidade, é um privilégio. O próprio Deus aqui nos dá poder. Nós teremos poder em nome de Jesus, se o buscarmos. Nós teremos as promessas que Ele fez. A chuva serôdia não vem por atacado para todo mundo, vem quem busca. E ninguém vai receber a chuva serôdia sem primeiro, numa caminhada, receber a temporã. Vocês conhecem, né, a história? A chuva temporã vinha para amadurecer o grão que foi... Amadurecer não, para germinar o grão que foi semeado. Então o grão foi semeado, vinham as chuvas regulares. Comunhão regular, chuva regular, trabalho regular. Então a plantinha vinha crescendo. Só que tem uma hora da maior necessidade que o mundo precisa, e precisamos pregar o Evangelho, precisamos nos transformar e apresentar um coração transformado, pela graça de Deus. E vem a chuva serôdia para a gente combater os males do mundo, as tempestades que virão sobre nós. Nós não teremos força para viver, para resistir a esse mal. Então a chuva serôdia, a grande chuva, ela vem para amadurecer o que? Um grão que já foi plantado, que foi cultivado, cuidado, porque quando chegar a chuva serôdia e os respingos vão cair também sobre aqueles que não foram regados no início, então eles vão ter uma aparência de santidade, uma aparência de ter o Espírito Santo, mas aquele grãozinho foi muito pequeno, porque ele recebeu água, mas ele recebeu água e começou a germinar, sendo que na verdade ele já deveria estar amadurecendo e dando frutos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, e a salvação é pela graça, mas se nós não fizermos a nossa parte e não pedir, não receberemos. Então, eu peço a Deus que nos abençoe, nos transforme em nossas vidas, que cada um, porque o povo de Israel, no antigo Israel, era convidado a quebrar seus postes ídolos, a jogar fora, a enterrar, a abandonar, a fazer reformas. Façamos as reformas que precisam ser feitas agora, conforme Jesus disse: aconselhe-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para cobrir a tua nudez, colírio para lavar os teus olhos, porque a nossa situação, ela é crítica, ela é desesperadora. Nós não podemos nos acostumar
acostumar nessa multidão que Deus quer nos tirar, porque Ele tem muitos planos para cada um de nós. Então, com isso, encerro pedindo as bênçãos de Deus por cada um de nós e agradeço a participação de todos e oro para que todos façam as reformas que cada um no seu coração sabe que precisam serem feitas. Onde se ouvir, diz a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Querido e santo Deus, Tu sabes, ó Deus, das nossas fraquezas. Tu sabes, Senhor, das nossas inclinações. Mas nos ajuda, Senhor, a esquecermos de nós mesmos e andarmos como um, assim diz o Senhor, e façamos a Tua vontade, e nos amemos uns aos outros,
e busquemos a Tua palavra, a Bíblia, o Espírito de profecia e todas as coisas que o Senhor tem a nos ensinar, e tenhamos fé em Ti e possamos receber, Senhor, o Teu Santo Espírito, que nos capacite a terminar a obra que nos confiaste, para que não tenhamos uma vida de mornidão ou de tristeza, mas tenhamos a alegria, Senhor, de suportar todas as coisas em Teu nome, porque confiamos em Ti e sabemos que o que nos aguarda, que é um lindo céu e a Tua companhia eternamente. Amém. Amém.